E aí, está gostando das aulas? Esta primeira semana está se encerrando agora, né? Agora a gente vai passar pela terceira e última aula desta primeira semana. Espero que você esteja gostando, tá joia? E vamos dar continuidade, então. Agora a gente vai falar sobre modais de transporte, rodo e ferroviário, dando sequência, né, a esse tratamento que a gente fez até aqui sobre logística de transportes, tá bem? Vamos lá. A gente falou tanto de multimodalidade, intermodalidade, unimodalidade. Agora é hora da gente falar, afinal de contas, quais modais a gente tem, no que é vantagem ou desvantagem esse modal. Vamos falar sobre cada um deles? E a gente começa pelo mais conhecido, ou no Brasil, o mais importante deles, que é o modal rodoviário, né? Então, o modal rodoviário é feito por meio de vias, de estradas, né? Rodovias, ruas, asfaltadas ou não, né? Ele é o principal modal de transporte no Brasil e ele é utilizado no transporte tanto nacional quanto internacional, porque existem muitas ligações. O Brasil ele é um país continental e ele tem muita fronteira, né, com Argentina, Paraguai, Peru. Então, todos esses países têm uma ligação por estrada com o Brasil, né? Ele possui um baixo custo de implantação, não é tão caro assim fazer uma rodovia em relação a outros modais, e ele também possui uma grande flexibilidade operacional, né? Seriam as principais vantagens desse modal. E, dando continuidade a essas vantagens, né, ele é adequado para curtas e médias distâncias, né? Ele, no Brasil, tem uma grande cobertura geográfica, né? Como todos sabem, o Brasil é praticamente todo interligado por rodovias, exceto ali a região norte do país, né? Ele tem simplicidade, né, no atendimento das demandas. Então, usando o modal rodoviário, a gente consegue atender o cliente porta a porta, né, considerando assim, e ele tem certa agilidade no acesso às cargas, né, e menor exigência de embalagem. Agora, em relação às desvantagens desse modal, o custo dos fretes ele é mais elevado em alguns casos, tá? Então, dependendo das condições da rodovia, dependendo das épocas onde o diesel está muito caro, então isso acaba onerando o frete. Ele tem uma menor capacidade de carga entre todos os outros modais. Ele é menos competitivo para longas distâncias, isso quando comparado, por exemplo, com ferrovias, comparado com o transporte marítimo, né? E ele tem alto risco de roubo e também de acidentes. Basta a gente ligar a televisão para a gente acompanhar. Então, essas são, né, algumas das desvantagens e também das vantagens deste modal. E quando que é interessante utilizar o modal rodoviário? Para mercadorias perecíveis, né, ele é rápido, né, para chegar onde você está colhendo, por exemplo, frutas, legumes, até os entrepostos de comercialização, né? Também para mercadorias de alto valor agregado, pequenas distâncias, né, de até 400 quilômetros de rodagem, trechos exclusivos onde não há vias para outros modais, o que justifica, em muitos casos, caminhões que saem, por exemplo, do Rio Grande do Sul com destino ao Rio Grande do Norte, carregando determinadas mercadorias, e assim com o Brasil todo, né? Então, mesmo não atendendo a pequenas distâncias ali, mas o trajeto, infelizmente, não tendo outro, fica exclusivo para o modal rodoviário. Na sequência, nós temos o modal ferroviário, né? É um tipo de transporte feito por meio de trilhos, né? E apresenta um melhor custo-benefício para a utilização em terra, né? E possui alta capacidade de movimentação de cargas. É utilizado no transporte nacional e internacional, possui alto custo de implantação, não é barato fazer uma ferrovia, e possui baixa flexibilidade operacional. Assim como você não consegue fazer
né, uma curva com um trem carregado, né, já com um caminhão isso se torna mais fácil, tá bem? Brincadeiras à parte, mas essa flexibilidade operacional baixíssima dele é um dos fatores que né, acabam prejudicando um pouco a sua utilização em massa. Bem, vantagens desse modal ferroviário. Ele tem, então, uma grande capacidade de carga, ele vai à deficiência energética, né? Então, o que a gente tem aí? A gente tem, às vezes, uma, duas locomotivas carregando composições que chegam até 100 ou mais vagões, né? Baixo custo de transporte, utiliza-se essencialmente diesel, baixo custo de manutenção. E aí eu lembro também que nas cidades nós temos o metrô, né, utilizando eletricidade para o transporte de pessoas, aqui a gente está focando em mercadorias, mas tem também a parte de ferrovias no caso do transporte de pessoas, os trens urbanos e o metrô. Ele tem uma maior segurança em relação ao modal rodoviário, menor custo de seguro e de frete, é menos poluente e não tem congestionamento. Legal? Algumas desvantagens do modal ferroviário. Então, o transporte dele é lento devido às suas operações de carga e descarga. Ele tem baixa flexibilidade, né? Ele depende de outros modais para ser carregado e descarregado. Ele tem um tráfego limitado apenas, né, onde você tem trilho, né? E esses trilhos também eles dependem da largura, né, dessas bitolas. Não sei se vocês sabem, mas não existe um padrão de o que seria bitola? Seria a distância entre um trilho e outro, né? Então a gente tem bitolas diferentes dentro do Brasil. Então, em certos lugares a bitola ela é mais larga, em certos lugares ela é mais estreita. E aí o trem ele tem que chegar naquele ponto ali, descarregar, por exemplo, e carregar no outro do lado que está mais adequado àquele tipo de bitola, àquele tipo de trilho, tá bom? Ele tem, para né, a gente trabalhar com o modal ferroviário, ele exige elevado investimento, né, na implantação dessas ferrovias, e a malha ferroviária no Brasil hoje é insuficiente e está bem sucateada. O que a gente tem de bom aí é que há uma sinalização hoje de muitos investimentos de ferrovias privadas solicitando autorização para serem construídas no Brasil. Então, depois da inauguração da Norte-Sul, é muito provável que a gente tenha aí futuros e bons novos trechos de ferrovias aí ao longo dos próximos anos, e isso vai favorecer muito ao transporte de mercadorias e possivelmente de pessoas em todo o Brasil. E quando é bom utilizar o modal ferroviário? Basicamente, quando você tiver grandes volumes de cargas, né? Quando você tem transporte para grandes distâncias, né? Acima de 400 quilômetros, e trajetos exclusivos onde não há acesso a outros modais. Vamos dar então uma paradinha por hoje em nossas videoaulas. E aí eu deixo aqui um forte abraço a todos e até as videoaulas da próxima semana. Espero que tenham gostado. Bons estudos a todos. Tchau, grande abraço.